Olá, alunos, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje, dia 3 de setembro de 2020, quinta-feira. Bem, pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre literatura, que é um assunto bastante explorado pelo Enem, pela prova do Enem, que sempre traz textos literários e muitas vezes também questiona sobre o conhecimento literário do aluno, sobre as escolas literárias, as estéticas literárias, sobre a história da literatura brasileira. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre o que é o conceito de literatura. Certamente você já leu alguma história, mesmo no ensino fundamental, né? A história de ficção que é escrita, que é contada, é literatura. Então, nós vamos começar aqui vendo o conceito, né? A literatura, como manifestação artística, tem por finalidade recriar a realidade a partir da visão de um determinado autor, que é o artista, o escritor, com base em seus sentimentos, seu ponto de vista e suas técnicas narrativas. Então, quando você está diante de uma história escrita, por exemplo, fábula, é um gênero textual muito trabalhado no ensino fundamental. Aquilo é literatura, porque é a arte pela palavra ou com a palavra. Assim como o músico, ele se utiliza do som para fazer a sua arte, a sua manifestação artística, assim como o bailarino, o dançarino utiliza o movimento, o seu corpo para fazer a sua arte, assim como o escultor se utiliza das formas para fazer uma escultura, o autor de literatura ele se utiliza da palavra para expressar a sua arte, a sua visão de mundo, fazer emocionar, fazer refletir sobre a realidade. O que difere a literatura das outras manifestações é a matéria-prima, a palavra que transforma a linguagem utilizada e seus meios de expressão. Porém, não se pode pensar ingenuamente que literatura é um texto publicado em um livro, porque sabemos que nem todo texto e nem todo livro publicado são de caráter literário. Aí voltamos aqui àquela questão que já discutimos em sala de aula. Poema e poesia é a mesma coisa? Poesia, o conceito de poesia está ligado à arte, né? A tocar as pessoas, a emocionar por meio do verso. Já o poema, o conceito de poema, é algo que qualquer um é capaz de fazer. Então, se eu peço a vocês a produção de um poema, todos serão capazes de escrever um texto em verso e me entregar. Mas se eu peço, por exemplo, uma poesia, será que todos serão capazes de fazer um texto que emociona, que faz refletir? Então aí já entra a questão da arte literária, que é utilizar-se da palavra de uma maneira diferenciada, artística. Então a matéria-prima da literatura é a palavra escrita. Aí você diz assim, professor, mas existe também a literatura oral. Sim, então vamos refazer esse conceito. A literatura se utiliza basicamente ou primordialmente da palavra escrita. Aqui nós vamos falar sobre a literatura escrita, impressa, tá certo? Não menosprezando a literatura de cordel, os outros tipos de literatura oral, e será discutido em outros momentos com vocês, tá certo? Mas a literatura que é cobrada no Enem, nos vestibulares, a literatura que você tem no seu livro de língua portuguesa é essa literatura escrita, que se utiliza da palavra escrita. O próprio significado da palavra literatura vem do latim literus, quer dizer palavra escrita. O que é a literatura? Assim como a música, a pintura e a dança, a literatura é considerada uma arte. Através dela temos contato com um conjunto de experiências vividas pelo homem sem que seja preciso vivê-las. Então isso é algo interessante que a literatura nos proporciona. Quando você lê uma história, você passa a viver dentro da narrativa. Então você passa a viver outras realidades, uma outra vida através do texto literário. Então você é transportado para uma outra época, você é transportado para uma outra situação.
Então você tem aqui uma imagem que representa um período bem diferente do nosso, né? Você vê pela maneira como as pessoas se vestem. Então quando você lê um romance que se passa aí nesse período, século XIX, século XVIII, início do século XX, você é transportado para essa época. Você acompanha, através da história, da narrativa, os acontecimentos, a vivência dessas pessoas, os seus costumes, a linguagem. Então tudo isso está presente no texto literário. A literatura é um instrumento de comunicação, pois transmite os conhecimentos e a cultura de uma comunidade. O texto literário nos permite identificar as marcas do momento em que foi escrito. As obras literárias nos ajudam a compreender sobre nós mesmos e sobre as mudanças do comportamento do homem ao longo dos séculos. E, a partir dos exemplos, ajudam-nos a refletir sobre nós mesmos. Então você tem aí uma paisagem do século XIX. Imagine que você estivesse lendo aí um romance de Machado de Assis, né? Ou A Escrava Isaura, enfim, qualquer romance. Quando eu falo romance aqui, gente, não é história de amor não, tá certo? Romance na literatura, já falei isso em sala de aula, é a história narrativa mais longa, certo? Então, se você está lendo aí um romance de época do século XIX, início do século XX, esse vai ser o cenário que vai ambientar aí as personagens. Então, elas vão se vestir de uma forma diferente, elas vão falar de uma forma diferente, as relações de poder são diferentes. Então, nesse período, a mulher ela não tinha, por exemplo, a liberdade que se tem hoje, o casamento tinha um outro significado. Então, tudo isso é possível refletir a partir do texto literário. O texto literário apresenta ficcionalidade, então basicamente o texto literário ele trabalha com a linguagem figurada, com a linguagem conotativa, né? Então os textos não fazem necessariamente parte da realidade. Na literatura tudo é possível, né? Então você pode ser transportado tanto para o passado quanto para o futuro. Você pode imaginar cenários que nunca existiram. Quando você pensa, por exemplo, num livro clássico como Alice no País das Maravilhas, né? Você tem ali uma realidade que é bem diferente da nossa, né? Ela entra no buraco lá, inventa de perseguir o coelho, né? E acaba caindo num mundo totalmente diferente. Então aquilo ali é um texto altamente ficcional. Mas essa ficção nos faz refletir sobre situações do nosso cotidiano, da nossa realidade. O texto literário apresenta também a função estética. O artista procura representar a realidade a partir de sua visão. A plurissignificação, ou seja, vários significados. Nos textos literários, as palavras assumem diferentes significados. E é interessante que cada leitor, ele tem uma visão diferente acerca de uma obra literária, de um texto literário. Então, se, por exemplo, em sala de aula, eu entregasse uma notícia, um texto jornalístico, cada um, aliás, todos teriam basicamente feito a mesma leitura. As informações coletadas seriam as mesmas, né? No caso do texto literário, isso iria mudar muito, porque o texto literário ele dá margem para a interpretação, para que você coloque o seu conhecimento de mundo na construção do texto. Então, o texto literário ele é diferenciado nesse sentido da plurissignificação, ou seja, ele apresenta vários significados, várias possibilidades de interpretação. E ele é subjetivo, então tem a ver com isso também, a subjetividade, a expressão pessoal de experiências, emoções e sentimentos. As obras literárias são divididas em escolas literárias, pois cada obra apresenta um estilo de época, ou seja, um conjunto de características formais e de seleção de conteúdo evidente na obra de escritores e poetas que viveram em um mesmo momento. Então, será que no início do século XIX, por exemplo, se escrevia como se escreve hoje, como os escritores de hoje? Não, a temática era diferente, a intenção com o texto era diferente. Então, essa forma diferenciada de escrever, dependendo do tempo, da época em que os textos foram escritos, acabaram gerando essas classificações
que nós chamamos de escolas literárias ou estéticas literárias, que nós vamos ver aqui mais para frente quais são as principais. São elas, as escolas literárias, o trovadorismo. Aqui o trovadorismo vai buscar mesmo a origem da língua portuguesa, no caso da literatura portuguesa, o classicismo, que seria um retorno aos textos clássicos da Grécia Antiga, o barroco, que é a dualidade, né, entre a religião e a descrença. Aí você tem o arcadismo, mais voltado para a questão da natureza. Você tem o romantismo, que é um movimento bem amplo. E você tem realismo, naturalismo, simbolismo, até chegarmos ao modernismo e a literatura contemporânea, que hoje se faz. Então, por exemplo, Harry Potter, a coleção, que inspirou o filme, né? Muita gente conhece o filme, desculpa, mas desconhece as obras literárias. Então aquilo dali é a literatura contemporânea, é a literatura que se faz hoje. Então estas são as principais escolas literárias que são apresentadas no ensino médio e que o aluno deve conhecer um pouco de cada uma delas para fazer a prova do Enem. Na literatura nós temos o conceito chamado de literariedade. O que seria isso? A literatura é associada à criação de um texto elaborado por um autor que seleciona criteriosamente os termos utilizados e é capaz de criar imagens significativas por meio do trabalho com a linguagem. Assim, determinados textos exploram os mais diferentes recursos linguísticos, distinguindo-os da esfera cotidiana. Então fica claro, quando você está diante de um texto jornalístico, texto denotativo, texto que circula naturalmente na sociedade, e você está diante de um texto literário, um texto artístico. Então você percebe essa diferença, né, da ficção para a não ficção. Essa ficção, esses elementos que caracterizam o texto literário, são chamados de literariedade. Então o poema, o conto, a crônica, o romance, são exemplos de gêneros da literatura, de textos literários que vão trabalhar com a linguagem conotativa, expressando aí essa literariedade. Atividade, pessoal. Vamos comparar dois textos, texto 1 e texto 2. Vocês vão ver que os temas são os mesmos, mas o trabalho com a linguagem é diferenciado. Então, texto 1 é uma notícia. Aterro terá escolta para expulsar badameiros em Jequié. Fala aí sobre um aterro sanitário, um lixão, né? Na cidade de Jequié, na Bahia. Diz o texto da notícia: depois de tentar, sem sucesso, retirar um grupo de 40 badameiros, badameiros seriam as pessoas que vasculham lixo à procura de alguma coisa de valor ou mesmo para comer, né? Infelizmente no Brasil ainda temos essa situação. Então, depois de tentar, sem sucesso, retirar um grupo de 40 baderneiros do aterro sanitário de Jequié, a 359 quilômetros de Salvador, a prefeitura do município abriu licitação para contratar serviços de vigilância armada para expulsar o grupo e patrulhar a área a fim de evitar novas ocupações. O chefe de fiscalização dos serviços no aterro, Gilson Cezimbra, confirma a informação. Segundo ele, depois da evacuação dos bananeiros, os homens armados vão fazer rondas no aterro. Então aí é uma questão social, né? De pessoas que procuram no lixo coisa para comer, para se alimentar, para sobreviver. E você tem do outro lado o poder público tentando evitar essa situação, mas com violência, né? Da forma errada. Não apresentando alternativas, mas simplesmente punindo essas pessoas que estão indo lá. Então esse foi o texto jornalístico, né? O texto da linguagem cotidiana, da linguagem do dia a dia, da linguagem denotativa. E agora nós vamos para um segundo texto. E aí, pela estrutura do texto, você vê aí que ele está organizado em versos, você já percebe que trata-se de um texto literário, é um poema. Se é um poema, vai trabalhar a conotação na linguagem.
Isso é uma linguagem muito mais expressiva, né, do que a linguagem jornalística do primeiro texto. Então é um poema do Manuel Bandeira que diz o seguinte: O bicho é o título. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava. Engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Então veja que o tema aqui, nos dois textos, é o mesmo, né? É a presença de pessoas nos lixões, no lixo, tentando sobreviver. Mas você vê que o texto 2 ele é bem mais expressivo, né? A linguagem ela é mais expressiva, é mais conotativa. Por quê? Porque trata-se de um poema, porque a literatura é a arte pela palavra. Então o autor aqui se utilizou do seu conhecimento linguístico para escrever um texto de uma forma diferenciada. Ele criou então o poema O Bicho. Então, baseando-se aí na leitura que fizemos do texto 1 e texto 2, você vai responder na sequência a estas duas questões aqui. A primeira diz assim: os dois textos apresentam um tema comum, como nós vimos. Porém, a organização e a linguagem utilizadas são diferentes. Considerando essa informação, responda. Então, essa é a primeira questão, letra A. Qual é o assunto tratado nos textos? Fácil, né? Letra B. Qual é a função desempenhada em cada um dos textos representados? Qual é a função desempenhada em cada um dos textos representados? C. Quais são as diferenças de composição entre eles? Aponte pelo menos 3 diferenças. Aí você pode falar sobre a estrutura, um se organiza em verso, outro em parágrafos, né? Um texto em prosa, outro em versos. Você pode falar sobre a questão das rimas que estão presentes em um texto e no outro não. Enfim, você vai conseguir aí apontar pelo menos 3 diferenças na composição deles. E letra D, analisando a linguagem, é possível dizer que um deles possui literariedade, ou seja, um deles apresenta aqueles elementos que o aproximam do conceito de literatura e justifique sua resposta. Aqui ele traz uma informação embaixo. A linguagem literária se caracteriza pela elaboração estética e procura gerar algum efeito. Então, não simplesmente informar, né? A literatura ela não tem esse objetivo principal de informar. É possível se informar através da literatura, como nós já vimos? Sim, é possível. Conhecer a cultura de outros países, a história de um povo, a linguagem, mas esse não é o objetivo principal do texto literário. Por vezes, os autores fazem uso das figuras de linguagem, inversões sintáticas, vocábulos rebuscados, por outras, valem-se da linguagem cotidiana. De qualquer forma, percebe-se a intenção de trabalhar a palavra como matéria-prima da literatura. Então, isso aqui é só uma dica aqui que ele julgou importante para fixar bem aí a diferença entre a linguagem literária e a linguagem do dia a dia. E a segunda e última questão que vocês vão fazer aí é uma questão de múltipla escolha, de marcar, né? Então você tem algumas características da linguagem literária, exceto uma. Então uma dessas características aí não é característica da literatura, da linguagem literária. São características da linguagem literária, exceto, então você tem aí a letra A, variabilidade, letra B, multissignificação, letra C, denotação, letra D, liberdade na criação e letra E, complexidade. Então você vai escolher apenas uma alternativa aí que responde corretamente à questão. Bem, pessoal, é isso. Eu estou deixando também na plataforma um vídeo em que o professor ele fala mais sobre esse conceito de literatura, né? Introdução ao texto literário. É importante que vocês assistam o vídeo para responder aí com maior facilidade e fixar esse conteúdo, né? Que é importante, como foi dito no início da aula. O texto se alongou um pouquinho, o vídeo, né? Mas é porque, além de ler os slides, eu fui explicar também a atividade que vai estar também na plataforma no formato PDF. Então é isso, pessoal. Espero que consigam responder. Qualquer dúvida estou à disposição. Desejo a todos uma boa noite e um bom trabalho.